Olha, Deus conhece a nossa melhor versão. Eu sempre digo que Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. A Bíblia deixa muito claro isto, principalmente naquele texto que Jesus, vendo diante de si o que Ele iria passar, né? Ele pediu que, Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feito o quê? A tua vontade. Quer dizer, Jesus sabia que a vontade de Deus, soberana de Deus, era perfeita, né? Olha, muitas vezes a nossa vida é assim, quando nós escolhemos algo para fazer, nós procuramos fazer da melhor forma, no nosso tempo, né? Na nossa velocidade. Quando a gente escolhe fazer uma viagem, normalmente a gente escolhe o melhor caminho, um caminho mais agradável, né? Um caminho onde se aproveite melhor cada instante da viagem. É evidente, as nossas escolhas sempre apontam para aquilo que é bom para a gente, né? Mas quando nós dizemos que Deus ele conhece mais a nossa vida do que nós mesmos, é no sentido não apenas de demonstrar a soberania de Deus, é demonstrar que devido ao seu caráter de um Deus bom, de um Deus justo, é um Deus que sempre vai agir em nossa vida a partir do que Ele é, da sua bondade, da sua justiça, né, da sua soberania. Logo, não há nada melhor para mim e para você do que estarmos nas mãos de Deus. Porque quando nós estamos nas mãos dEle, nós descansamos. Porque sabemos que tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai trazer um benefício. Tudo vai trazer, através de nossa vida, a manifestação da glória de Deus, porque é tudo para a glória de Deus. Olha, e é sempre assim. Se Gideão ele fosse fazer planos, ele nunca iria desejar enfrentar um grande exército só com 300 homens. Mas quando ele enfrentou, ele entendeu a grandeza de Deus. O rei Ezequias podia ter se conformado com a sua situação, mas ele pediu a Deus que pudesse prolongar os seus dias aqui na terra. E Deus o fez, porque era da vontade do Senhor. E Ezequias só conseguiu entender isso quando buscou a Deus, diante da adversidade. O apóstolo Paulo, ele teve uma promessa de que iria pregar para os gentios e para os reis. E ele não pregou para os gentios e para os reis quando estava em praça pública proclamando o evangelho. Ele pregou quando estava na prisão, né? E a partir desses momentos de desafios é que nós crescemos. Por isso, quando falamos que Deus ele nos conhece mais do que nós mesmos, é porque nós não teríamos a fé que temos hoje se nós fôssemos andar de maneira planejada só a partir do que nós conhecemos de nós, dos nossos limites. Porque o homem tende, diante daquilo que parece estar acima do seu limite, ele tem a tendência de desistir, de não prosseguir, de recuar, de mudar de opinião. Mas olha, Deus, Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso que a vida com Deus significa uma vida andando em desafios, andando acima do limite que nós achamos que temos. Porque Deus quer nos mostrar que pode fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Porque o que nós imaginamos
É com base na nossa capacidade, gente. Aquilo que nós imaginamos é com base naquilo que nós conhecemos de nós, talvez do nosso conhecimento adquirido, da nossa excelência, né, adquirida pela prática de alguma atividade. Mas Deus olha muito além. Deus não está limitado à nossa visão limitada, porque Deus vê além, não é? Deus é um Deus soberano. Por isso que muitos profetas, o exemplo de Abacuque, disse: ainda que a figueira não floresça e o fruto do oliveira minta, ainda que não haja gado no... Enfim, o profeta começa a dizer: olha, ainda que todas as minhas esperanças, perspectivas estejam no nível 0, eu confiarei no Senhor. Eu continuarei a caminhar, porque Deus vê além. Deus sabe além. Logo, uma vida com Deus não é uma vida de acomodação. Uma vida com Deus é uma vida de desafios. Que nós possamos entender isso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, em oração, na leitura, no serviço, mais você vai ser desafiado a fazer coisas acima daquilo que você acha que são os seus limites, que são as suas capacidades. Sabe por quê? Porque Deus quer que o nome dele seja glorificado e não seu. Não é nada pelas suas habilidades apenas, pela sua capacitação apenas. É tudo porque Deus proporciona. É tudo porque Deus torna possível. Mas para isso nós temos de crer. Para isso nós temos de confiar no Senhor. Para isso nós muitas vezes teremos de ir contra a desesperança e contra a nossa mente racional e contra os argumentos das pessoas. Mas lembre-se, isso acontece quando nós temos intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus nos faz conhecer a sua vontade, nos faz conhecer a sua direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A comunhão com Deus ilumina a nossa jornada. E nós podemos andar com fé mesmo contra as nossas convicções, mesmo diante das oposições, mesmo diante das adversidades, nós iremos caminhar e iremos vencer, porque Deus está conosco e quer nos fazer realizar coisas acima de nossas capacidades, porque se nós fizermos apenas aquilo que nós temos capacidade, seria para a nossa glória. Não precisaria da ação do Deus do impossível. Se eu posso fazer, para que o Deus do impossível agir? Lembre-se, Deus conhece a você mais do que você mesmo. Tenha uma vida de comunhão com Ele. Tenha uma vida de oração com Ele. De leitura da palavra, de jejum. E aí sim, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida e o nome do Senhor ser glorificado em sua vida. Tudo isso, lembre-se, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.